Muito bom dia a todas e a todos. É com grande prazer que vos dou as boas-vindas a este webinar, onde pretendemos nada mais, nada menos do que apresentarmos o futuro próximo daquela que acreditamos que é a geração de evidência em saúde e muito em particular na área do medicamento. Teremos hoje aqui a oportunidade de encontrar uma nova abordagem ao estudo de medicamentos que faz honra e jus ao legado de mais de 26 anos de estudos nesta área do nosso Centro de Estudos de Avaliação em Saúde. O Cefar, há mais, como disse, há quase 27 anos, fez os primeiros estudos sobre a utilização de medicamentos no nosso país. Dedicou-se a áreas tão distintas como a automedicação, como o estudo da utilização de diferentes classes terapêuticas, como a monitorização da utilização. Tem sido, por isso, uma das entidades de referência na geração de conhecimento no nosso país e, em particular, na geração de conhecimento baseado e liderado pela rede de farmácias. É essa a sua maior atribuição, é esse o seu ponto de vista pelo qual acrescenta valor ao sistema de saúde e, seguramente, todos nós estamos mais do que capacitados para avaliar a importância do sistema de saúde. Não só todos nós que participamos, e esta plateia em particular, que participamos ativamente nesse sistema de saúde, mas a sociedade, fruto da pandemia que ainda atravessamos, tem naturalmente um novo olhar, um olhar até naturalmente de maior expectativa, que coloca naturalmente maiores exigências e críticas. Estamos ainda numa fase, ainda durante Covid, ainda não numa fase pós-Covid, mas antecipamos já algumas das tendências que possivelmente vão ficar na nossa sociedade e no sistema de saúde. Desde logo, a proximidade, desde logo a importância de termos sistemas que respondam de forma mais resiliente, de forma até, diga, mais capilar, que permita menos aglomerações. Essa é uma das tendências destas cidades e destes espaços urbanos mais curtos, mais próximos, que terão também seguramente impacto na forma como utilizamos o sistema de saúde, na forma como solicitamos respostas ao sistema de saúde. Cuidados de saúde que continuam numa fase pré, mas também pós-Covid seguramente, a apresentar novos desafios da especialização do conhecimento, o que pode implicar, e em alguns casos temos também sinalizadas, novas problemáticas na área da fragmentação desses mesmos cuidados, na desintegração do contínuo desses cuidados, sendo necessário religar o doente, religar o contínuo dos profissionais de saúde e, naturalmente, aqui também um papel muito relevante para o potencial de inovação tecnológica, nomeadamente também a disrupção que novas tecnologias podem causar e podem oferecer novas ligações nesta aparente manta de retalhos em que a especialização parece estar a colocar em novos silos os conhecimentos hiperespecializados, mas que depois não dialogam com o conhecimento do lado. Um bocadinho aquela anedota dos dias correntes, não é? Cada profissional, cada especialista, cada médico trata do seu órgão, do seu tecido, afinal quem trata do doente. E, portanto, é esta uma das tendências também que importa refletir e de que forma podemos todos contribuir, encontrar aqui, naturalmente, não apenas a dificuldade, mas também a oportunidade. Na área do medicamento, também conhecidas naturalmente as tendências ambulatorização, cada vez mais uma utilização de medicamentos não dependente, nomeadamente novos medicamentos mais complexos, não dependentes de internamento, não dependentes de estratégias mais invasivas da sua utilização, claramente tendências de ambulatorização, utilização de formas orais, subcutâneas, portanto, com essa dimensão, mas também trazendo naturalmente maior complexidade, maior potência na sua utilização e aí todos obrigados numa plateia especializada de profissionais de saúde e em particular farmacêuticos do medicamento, naturalmente com binómios de benefício-risco mais apertados ou mais exigentes. Precisamos naturalmente dar resposta à emergência de novas exigências em termos quer da segurança, quer da efetividade. Também da tendência de termos cada vez mais, as vacinas recentes são um bom exemplo, as aprovações parciais, limitadas, que necessitam de carregar informação adicional, que necessitam de ter
mais dados de contexto pós-autorização de introdução no mercado. E, naturalmente, não é crível que o façamos sem recorrer às novas ferramentas de Big Data, de inteligência artificial, de integração de todo este manancial de conhecimentos para gerar nova evidência. E é por isso que, achando e tendo aqui o contexto para a nossa conversa de hoje, que precisamos naturalmente de respostas que sejam mais locais, que sejam mais próximas, mais finas, que assentem numa base de acessibilidade naturalmente, tecnologicamente robustas e profissionalmente, e em termos de intervenção em saúde, qualificados. E por isso acreditamos, e tem sido essa que com sucesso tem sido a evolução da intervenção da própria rede de farmácias. Temos das melhores coberturas farmacêuticas do número de farmácias por habitantes da Europa, temos seguramente uma das redes de farmácias mais qualificadas, com maior número de farmacêuticos por farmácia, portanto com muita diferenciação também da Europa, reconhecidamente uma rede modernizada, tecnologicamente evoluída e cada vez mais integrada no sistema de saúde. São hoje comuns, frequentes, as parcerias múltiplas já, desde naturalmente o Ministério de Saúde, as administrações regionais de saúde, o conjunto de iniciativas e parcerias em conjunto, mas a própria fase pandémica que ainda vivemos acentuou esta capacidade de ligação com os hospitais no acesso a medicamentos hospitalares, com os agrupamentos de centros de saúde na administração da vacina contra a gripe na época do ano anterior, com projetos colaborativos com o SF, relações e integração com os profissionais de saúde, hoje em dia a frequência com que encontramos já nutricionistas, a possibilidade de articular com psicólogos, intervenções coordenadas ou até no próprio espaço da farmácia, mas também na sociedade civil e, portanto, cada vez mais uma rede que se interliga com outras redes de autarquias, instituições de solidariedade social, portanto, aumentando o grau de capilaridade e da malha com que chegamos junto das pessoas. E quando falamos em evidência, falamos em gerar naturalmente evidência das pessoas, dos cidadãos, dos doentes, neste caso em particular, dos utilizadores de medicamentos, que naturalmente todos temos consciência, são apenas e tão só a tecnologia de saúde mais utilizada pelos sistemas de saúde. Invariavelmente, um despiste, uma urgência, uma triagem, uma consulta médica de rotina, termina com uma prescrição de um medicamento e, portanto, abre um novo ciclo para a próxima tecnologia de saúde, que é o medicamento. E daí esta importância de gerarmos mais evidência, gerarmos melhor evidência e, sobretudo, gerarmos evidência que dá resposta a estes desafios que humildemente tentei aqui sintetizar e para os quais achamos que, em toda a sua amplitude, esta ferramenta que hoje apresentamos, a que chamamos Follow, representa um avanço significativo. E é por isso que, naturalmente, hoje teremos aqui, da parte do CEFAR, quer os nossos colegas António Teixeira Rodrigues e o Rodrigo Morteira, para nos falar sobre exatamente a forma como existe uma visão, um desenho e uma ambição também de mudar o panorama na geração de evidência em mundo real. E fazendo uso, naturalmente, de todas as competências reconhecidas ao CEFAR, desde o Value in Data, passando pelo Health Economics and Policy, pela Pharmaceutical Practice Research e, naturalmente, por maioria de razão, na própria Real World and Outcome Research. É este o menu, é este o contexto da conversa que gostaríamos de partilhar com todos hoje. Agradecer uma vez mais a forte adesão a esta sessão, o forte interesse, a diversidade de participantes que hoje está aqui connosco, que naturalmente, desde as farmácias, passando pela distribuição farmacêutica, pela indústria, pelos vários tipos de produtores de medicamentos, temos a fileira do medicamento hoje aqui concentrada e a assistir, e espero eu, com o mesmo empenho e entusiasmo e curiosidade em relação a esta novidade que hoje apresentamos. Sem mais demoras da minha parte, reiterando os agradecimentos, vamos então começar com um pequeno aperitivo em formato de vídeo, certo?
Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Humberto. Bom dia a todos. O meu nome é António Teixeira Rodrigues e compete-me agora apresentar o follow depois deste vídeo introdutório que já deixou alguma marca sobre aquilo que nós estamos aqui a falar e depois, obviamente, a sessão de abertura que permitiu perceber onde é que nós queremos chegar com mais esta peça de geração de evidência. Não é querer? Muito bem. Muito obrigado a todos, antes de mais, pela vossa presença e dar-vos aqui apenas uma ou duas notas de housekeeping antes de continuar. Existe aqui uma pequena secção de Q&A no Zoom, onde nós vos pedimos e desafiamos até para deixarem comentários, reflexões ou temas sobre o projeto, sobre aquilo que estamos aqui a apresentar hoje, mas também sobre questões ou dúvidas que tenham sobre a própria realidade, sobre desafios que possam ter para colocar. O que hoje vos vamos apresentar, acreditamos profundamente, é uma transformação na forma como se olha para a comunidade, na forma como se conhece a comunidade que tratamos, as pessoas que tratamos todos os dias e da forma como pretendemos gerar valor nessa prestação de cuidados. E por isso, muito maior do que propriamente os exemplos que vos podemos dar, é acima de tudo os desafios que nos podem trazer sobre as questões ou dúvidas que temos. O follow, Humberto definiu muito bem, é o culminar não de um projeto recente, mas de muitos anos de investigação na rede de farmácias. E esses anos de investigação na rede de farmácias mostraram-nos duas coisas. Uma delas é muito consensual hoje nos sistemas de saúde desenvolvidos. É o valor da geração de evidência em mundo real, é o valor desta capacidade que esta informação tem comparativamente com a informação que nós temos pré-autorização, nomeadamente dos ensaios clínicos. E, de facto, ao longo de muitos anos e de muitos projetos de investigação corridos, fomos percebendo que a informação que é recolhida nos doentes que estão a ser tratados é muitas vezes muito diferente e completamente transformadora na forma como depois queremos prestar cuidados aos doentes e às pessoas que tratamos todos os dias e às comunidades com quem nos envolvemos. O segundo aspecto que estes anos de investigação nos mostraram foi a capacidade que a farmácia tem na geração desta evidência, a robustez que tem. E isso deve-se essencialmente a alguns dos fatores que hoje conhecemos. Diariamente passam quase 500 mil de pessoas pelas farmácias comunitárias em Portugal. São 500 mil de momentos onde nós podemos recolher informação, avaliar, monitorizar, controlar doenças, avaliar o estado de saúde e a qualidade de vida das comunidades que tratamos. Esta proximidade, este acesso, esta confiança das comunidades e das populações com a farmácia é um elemento diferenciador. Um segundo, a tecnologia, a capacidade tecnológica instalada nas farmácias comunitárias em Portugal, de referência também no contexto global e que nos permite hoje dar passos, como é o follow propriamente dito, para um caminho em que conhecemos melhor as comunidades que tratamos e conhecemos melhor as pessoas que estão a utilizar os nossos medicamentos e que estão diagnosticadas com uma determinada doença. E, finalmente, o terceiro aspecto é a diferenciação. O nível de diferenciação profissional das farmácias portuguesas, das farmácias em Portugal, comparando com outras farmácias, com outras redes de farmácia pelo mundo fora, esse nível de diferenciação superior garante-nos muito mais robustez na recolha da informação e garante-nos maior capacidade de irmos mais além, recolher dados em saúde, patient reported outcomes e outro tipo de indicadores que hoje a literatura nos evidencia como sendo relevantes para caracterizarmos e monitorizarmos as populações e que, pelo facto de termos esta rede profissional instalada em todo o país, nos permite e torna possível e torna viável. E, de facto, é por isso que o follow se consubstancia de uma forma diferente de olharmos a comunidade através do potencial todo que a farmácia comunitária tem neste contexto. Quando nós olhamos o mundo real, encontramos coisas muito diferentes daquelas que estaríamos à espera inicialmente. E, de facto, é essa surpresa que muitas vezes encontramos que mostra o quanto é importante nós passarmos a avaliar continuamente e olhar continuamente para a comunidade. Olhamos para alguns exemplos. Nós gastamos, o Estado gasta, o SNS gasta todos os anos cerca de 1,4 mil milhões de euros em comparticipações de medicamentos apenas em ambulatório. E nós não fazemos ideia, ou conhecemos muito pouco fora da relação profissional-doente, conhecemos muito pouco enquanto comunidades, enquanto sociedade, nas cidades, nas vilas por onde andamos, conhecemos muito pouco sobre a forma como as pessoas utilizam, sobre a indicação para a qual se utilizar, sobre se utilizam corretamente ou não corretamente, se interrompem, porque é que interrompem os tratamentos, todos estes aspectos relacionados com esta dimensão, independentemente do investimento, são totalmente desconhecidos, ou são globalmente desconhecidos para prestadores, acima de tudo, para profissionais, para os próprios doentes, num contexto até de própria intervenção, mas acima de tudo para o sistema de saúde. E mesmo quando nós os conhecemos,
Quando nós vamos olhar e fazer alguns estudos em detalhe, aquilo que nós encontramos não são surpresas muito agradáveis. Acabamos de publicar um artigo na Respiratory Medicine, onde fizemos um ensaio controlado aleatório por cluster, que mostrou que antes da intervenção que foi desenvolvida e implementada, não chegavam a 30% o número de pessoas em Portugal que utilizava corretamente o seu inalador, no caso para asma e para HPLC. Ou seja, quando nós olhamos para a forma como as pessoas utilizam os seus medicamentos, aquilo que encontramos em mundo real são, por vezes, resultados que são verdadeiramente preocupantes e que nos devem exigir atenção, estudo, conhecimento, para que depois possamos impactar, obviamente, trazer valor para o sistema de saúde e trazer valor para a prestação de cuidados que fazemos. Posso dar-vos outros exemplos fora da farmácia comunitária. Todos os anos prestamos, em Portugal, dentro das unidades de cuidados de saúde primários do Serviço Nacional de Saúde, mais de 30 milhões de consultas médicas. São mais de 30 milhões de momentos em que os profissionais interagem com os seus doentes para controle da doença, para monitorização, para prescrição, todos os atos envolvidos neste processo. No entanto, quando olhamos para controles de doença ou qualidade de vida das pessoas, do ponto de vista populacional, nós não temos hoje essa informação. E quando a temos, novamente, encontramos valores que nem sempre nos surpreendem pela positiva. Apenas 45% das pessoas com diabetes diagnosticada, tratados e seguidos, monitorizados em unidades de cuidados de saúde primários do Serviço Nacional de Saúde, apenas 45% a conseguem controlar. Há um conjunto de fatores para além, fora do sistema de saúde, que existem, que vivem na comunidade, que estão a impactar a forma como a doença está ou não está controlada. E é exatamente nisto, é exatamente nesta diferença que o Follow vem fazer. O Follow é a visão comunitária do sistema de saúde, é olhar para a comunidade através dela e a partir dela. E aquilo que nós procuramos construir no Follow é este modelo, assumi-lo como um modelo de geração de evidência, uma espécie de um binóculo que olha para a comunidade, que olha para as nossas sociedades, para as nossas vilas, para as nossas cidades e percebe o que é que está a acontecer do ponto de vista da saúde das populações que tratamos. O Follow foi construído com base nos melhores modelos e na melhor experiência internacional, precisamente para que possamos trazer para Portugal aquilo que de mais avançado é feito sobre o conhecimento que pode ser gerado sobre a comunidade, sobre os padrões de saúde da comunidade, sobre a forma como a estamos a tratar e qual é o resultado que estamos a obter desse tratamento. Assim, o Follow não é mais do que partir e observar o mundo real e deixarmos de olhar para a lógica da tabela 1 dos ensaios clínicos. Todos conhecemos, qualquer artigo científico publicado, a primeira tabela de um ensaio clínico é sempre aquela tabela de caracterização, tem um conjunto de variáveis sociodemográficas, algumas clínicas, indicadores em estudo. E isto é olhar para a comunidade. Quando nós olhamos e vemos os ensaios clínicos, e vemos a tabela 1, é olhar para a comunidade e caracterizá-la através de 20 variáveis. O que acontece em mundo real é muito mais extenso, tem muitas outras dimensões sociais, económicas, educacionais, entre outras, que afetam os indicadores de saúde, que afetam a forma como as pessoas utilizam os seus medicamentos, que afetam a sua doença, ou o controle da sua doença e a qualidade com que elas vivem. É este olhar transversal, global, através da comunidade, e não apenas fechado numa tabela, num conjunto de variáveis limitadas, que têm o valor que têm, mas que obviamente têm essa limitação, que nós queremos acrescentar com o Follow, acrescentar uma nova dimensão à informação que era gerada até aqui e acrescentá-la através da comunidade e através da farmácia comunitária, que é onde estão as nossas pessoas. Além disso, o Follow transforma a forma como olhamos para as populações de estudo. Estamos habituados a olhar para amostras, controlar amostras, seguir amostras. No Follow, a amostra é a população como um todo. E é esse o grande objetivo. A população real é aquela que está todos os dias a tomar os medicamentos que temos e que, a partir daí, obtém determinados resultados, que a partir daí tem determinados problemas de segurança e que a partir daí vai obter determinados impactos na qualidade de vida que tem. É a população real, a população de estudo passa efetivamente a ser a população real. A partir daí, pretendemos gerar, com o Follow, conhecimento clínico sobre o medicamento, propriamente dito, e este é, obviamente, o foco do Follow, mas também sobre a doença para a qual o medicamento é utilizado, sobre a pessoa que vive com esta doença e que utiliza este ou outros medicamentos, e gerarmos conhecimento sobre a pessoa como um todo, e, finalmente, sobre a sua envolvente, caracterizá-la, conhecê-la exatamente, quais são os determinantes que à volta dela hoje impactam a sua saúde e que nós não conhecíamos até aqui. E é isto que o Follow nos permite ir mais além, porque vamos através da pessoa e da sua característica. A partir daqui, o potencial do Follow é gigante. E é, acima de tudo, a dimensão, e é na dimensão, e é gigante na dimensão das questões que lhe quisermos colocar, digamos assim, ou que quisermos colocar e quisermos conhecer à comunidade. Em primeira linha, obviamente, geração de conhecimento e evidência clínica. É fundamental, é acima de tudo um imperativo ético
gerarmos mais conhecimento e melhor evidência sobre as pessoas que tratamos todos os dias, como é que tratamos, quais são os resultados que temos e o que é que podemos vir a fazer para que estes resultados melhorem. Em sistemas de saúde baseados em valor, em sistemas de saúde que se querem nesse contexto e nessa evolução dos próprios sistemas e do próprio pensamento dos sistemas, para conseguirmos gerar valor, precisamos de conhecer exatamente qual é o valor que estamos a gerar hoje, para conseguirmos melhorar aquilo que podemos produzir amanhã. Suportar a avaliação de tecnologias de saúde e trazer para os modelos de avaliação e para os processos de avaliação de tecnologias de saúde informação adicional de mundo real, de fase 4, pós-autorização de introdução, que hoje não está disponível, que hoje não é facilmente acessível e que através do follow acreditamos que podemos dar às autoridades reguladoras e aos responsáveis e às indústrias e a todo o sistema de saúde como globalmente. Monitorizar aspectos como a efetividade ou a segurança do medicamento. E além disto, como passamos a olhar em nowcast, como passamos a olhar em tempo real para a comunidade e para os indicadores de saúde que dela emergem, aquilo que nós vamos encontrar é aspectos, ou podemos explorar aspectos sobre a agudização de doença, prever ou até antecipar dimensões sobre agudização ou exacerbação de doença. Tudo isto tendo a farmácia, obviamente, como centro de investigação pós-autorização e tudo isto com o fim último de gerar valor para o sistema e transformar a prestação de cuidado. Assim, e do ponto de vista metodológico do follow propriamente dito, gostaria de vos deixar algumas notas relativamente àquilo que é o processo e como é que isto acontece e depois de que forma é que isto se verte em indicadores ou em evidência ou o tipo de estudos que nós podemos fazer em cima do follow deste modelo de geração de evidência. O follow começa na farmácia comunitária. E é na farmácia comunitária que nós monitorizamos, na farmácia comunitária que nós recrutamos doentes e a partir daí é da farmácia comunitária que nós seguimos doentes. Neste primeiro momento em que o doente é recrutado na farmácia comunitária, nós temos a capacidade de, a partir daí, olhar para trás no tempo, retrospectivamente, e descobrir um conjunto de informação sobre ele. E temos a capacidade de, a partir daí, o seguir prospectivamente e analisar um conjunto de indicadores para responder às perguntas de investigação que tivemos. É este olhar ambispectivo, um lado e do outro, que o follow nos dá. E para vermos em detalhe que tipo de informação é que nós hoje temos e que nós hoje podemos dar através do follow. Na avaliação retrospectiva, tudo o que está relacionado com o medicamento. Hoje o follow permite-nos ir 3 anos para trás, viajar no tempo e olhar para toda a utilização do medicamento ou de vários medicamentos pelos doentes e perceber um conjunto de indicadores ou retirar daí um conjunto de informação clínica relevante do ponto de vista da utilização da terapêutica. A adesão em tratamento, a adesão à terapêutica, que é um dos temas centrais do sistema de saúde. A persistência em tratamento, o tempo que as comunidades, o tempo que uma determinada coorte de pessoas utilizam o medicamento demora até interromper ou até não aderir à terapêutica, ou até interromper toda a terapêutica, ou até alterar essa terapêutica. Conhecer melhor os padrões de tratamento, as alterações, as dinâmicas entre aquilo que é a utilização de uma determinada terapêutica e a transformação, a passagem para uma nova terapêutica. Tudo o que está, a história clínica das nossas comunidades a serem tratadas com um ou vários medicamentos pode ser toda construída retrospectivamente. No entanto, e adicionalmente, aquilo que nós podemos fazer a partir do momento em que recrutamos o doente é uma avaliação adicional prospectiva que acrescenta muito mais informação a toda esta do medicamento que já falamos. Nós podemos avaliar a efetividade em mundo real. Nós podemos olhar e perceber qual é o impacto que uma nova terapêutica pode ter no doente, no controle da doença, na qualidade de vida. Nós podemos procurar quais são os motivos de descontinuação de um determinado tratamento. Porquê é que as pessoas pararam aquela terapêutica? Porquê é que trocaram de uma terapêutica para a outra? Nós podemos avaliar patient-reported outcomes ou patient-reported experiences. E nisto e nestes domínios do próprio reporte pelo doente, existe hoje, a evidência científica é hoje muito rica num conjunto de métodos e modelos robustos que nos permitem não apenas ficarmos por estas dimensões, mas ir além disso. Avaliar recursos de saúde, muito relevantes do ponto de vista até das próprias análises económicas e do impacto económico. O consumo de recursos de saúde, as consultas, as emergências ou os cuidados adicionais a que os doentes são sujeitos. Conhecermos muito mais sobre os próprios diagnósticos, sobre a própria indicação terapêutica que está a ser utilizada nas substâncias que têm, por exemplo, novas indicações terapêuticas. Todas estas dimensões são dimensões que nós conseguimos ir buscar no follow, algumas retrospectivamente, particularmente as relacionadas com o medicamento, e prospectivamente dentro do medicamento, dentro da doença e obviamente, toda a caracterização da pessoa. A partir daqui, o segundo aspecto metodológico que é importante nós entendermos é que o follow não existe num centro de investigação. O follow não é um centro que tem uma amostra de doentes e que a partir daí vai retirar, vai avaliar. Com todo o mérito que isto tem.
mas o follow não existe aí. O follow existe na rede de farmácias. A rede de farmácias existe em toda a comunidade, de Valência do Minho a Vila Real de Santo António. E é essa dimensão regional, é essa dimensão e essa estratificação das diferentes comunidades que temos, que dá ao follow uma força de informação, uma qualidade de informação completamente diferente. Porque não são iguais, porque poderão não ser iguais, permite-nos conhecer em detalhe as necessidades específicas de cada uma das comunidades que tratamos todos os dias. E nesse contexto, informar muito melhor toda a decisão, informar muito melhor toda a avaliação sobre o que temos de fazer no futuro. O terceiro aspecto metodológico, propriamente dito, relativamente ao follow, é o tipo de dados que nós escolhemos. E as fontes de dados que utilizamos são duas, fundamentalmente. Por um lado, fontes primárias. Estas, algumas que já dei alguns exemplos antes, recolha direta com as pessoas, com os doentes, com os cidadãos que estamos a tratar. A segunda, fonte secundária, ou seja, recolhendo toda a infraestrutura tecnológica e a partir daí buscar um conjunto de informação sobre o medicamento. Sobre estas duas, os exemplos já vos dei. Na fonte primária e pelo acesso direto à pessoa e pelo recrutamento direto da pessoa que vive com a doença ou que está a ser tratada, nós conseguimos caracterizar a pessoa, conseguimos caracterizar envolvendo a doença, o impacto e o impacto do tratamento e toda a sua condição de saúde, de controle de doença e de qualidade de vida. Na secundária, todas as dimensões relacionadas com o medicamento e a partir daí medir, através de métodos metodologicamente robustos, métodos epidemiológicos, medir adesão, medir persistência, medir padrões de tratamento ou informação sobre a própria doença e qualidade. O último aspecto metodológico que será importante relevar e que certamente se questionarão tem a ver com todo o compliance ético. E neste contexto existem dois aspectos que nós gostaríamos de relevar. A construção de todo o follow é compliant com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, ou seja, cumpre todos os requisitos legais neste contexto para garantirmos que a utilização, desde o momento da recolha até o momento de análise e publicação, é compliant com todo o Regulamento Geral de Proteção de Dados em vigor. E neste contexto, para além disto, é feita, obviamente, em cada caso, uma avaliação de impacto de proteção de dados em cada um dos contextos em que os dados serão utilizados. No entanto, desde logo dar esta nota de completo compliance com o RGPD e com toda a estrutura legal. Além disso, com o objetivo, obviamente, também de garantir esta segurança da informação, é que o próprio CEFAR é certificado na ISO 27001, que garante um conjunto de boas práticas no âmbito da segurança da informação, do tratamento da informação. E neste contexto, tratando dos dados que estamos aqui a tratar e do potencial, obviamente, que eles têm, mas também do risco que lhe têm associado, estes dois aspectos são absolutamente centrais para garantirmos todo o compliance com os aspectos regulamentares, nomeadamente legais, do tratamento e da proteção de dados. A partir daqui, e como eu dizia no início, o potencial das questões que nós vamos colocar, o potencial até onde vai o CEFAR, nós dizemos que será, acima de tudo, até onde as questões que quiserem colocar irão. Quanto mais complexas, certamente mais complexo será o follow, mas certamente mais longe conseguiremos ir com ele. Eu dou-vos alguns exemplos. Se uma pessoa começa a ser tratada por um determinado medicamento e tem um gap de tratamento, nós vamos tentar perceber se houve ou não houve impacto na ação terapêutica e se esteve ou não teve impacto no potencial no seu controle de doença. Se o gap em tratamento é maior, nós conseguimos perceber se existiu uma interrupção de tratamento e depois, obviamente, associar-lhe causas, perceber o que é que estava a acontecer, porque é que houve interrupção de tratamento e se trocou para alguma coisa diferente. Se eventualmente começa a utilizar um novo medicamento, nós vamos perceber que houve alteração de terapêutica e porque é que se gerou essa alteração de terapêutica. Estes são apenas alguns exemplos de indicadores que nós conseguimos dar sobre o medicamento propriamente dito. Mas a partir do momento em que nós recrutamos o doente na farmácia, nós conseguimos fazer muito mais com estas comunidades. A primeira é, desde logo, se for introduzido um novo medicamento e a pessoa começar a utilizar um novo medicamento, nós, desde logo, nesse início, conseguimos avaliar um conjunto de indicadores. Controle de doença, qualidade de vida, a escala UCARAT na asma, ou o ACT, o MMRC, o AQLQ na diabetes e muitos outros indicadores da insuficiência cardíaca, todas estas escalas, estas fontes que hoje nos permitem caracterizar doença e avaliar e controlar doenças e, acima de tudo, o impacto da própria qualidade de vida, como o EQ5D, nós conseguimos fazer nesse início desse momento. E passado algum tempo, por exemplo, 6 meses, nós somos capazes de voltar a avaliar estes mesmos indicadores e com isto fazer ensaios de efetividade em mundo real. Estes ensaios de efetividade que avaliam também e poderão avaliar também a própria segurança são fundamentais para já mais e melhor informação sobre os medicamentos e sobre o impacto que eles têm em ambiente real. Ensaios de efetividade em mundo real é isto que nós conseguimos fazer com o follow, implementando também grupos de controle e a partir daqui medir o impacto
que o novo tratamento ou que a nova indicação que um tratamento já existente tem pode ser feita através do follow. No entanto, qualquer explicação, justificação ou aprofundamento sobre o potencial do follow torna-se sempre pouco quando falamos do ponto de vista teórico. E é por isso que nós passamos tudo isto para uma dimensão de prova de conceito. Por isso mesmo, eu agora vou passar a palavra ao Rodrigo Morteira para que nos apresente esta primeira prova de conceito que fizemos sobre o follow e a partir dela, obviamente, conseguimos explorar o valor e a qualidade da informação e dos dados e da geração de evidência que podemos recolher a partir daqui. Rodrigo, a palavra é tua e eu estou totalmente disponível para depois, na parte final, voltarmos ao período Q&A e podermos falar todos um bocadinho. Muito obrigado. Obrigado, António. Bom dia a todos, bem-vindos. Deixem-me só partilhar o meu ecrã. Ok. Portanto, o meu nome é Rodrigo Morteira, sou farmacêutico e queria começar esta minha apresentação, a minha exposição, explicando um bocadinho aquilo que foi o nosso dia 1 do Follow. Como o António referiu agora, há muitos indicadores, há muitas dimensões que o Follow pode avaliar e nós decidimos optar por uma delas, por uma dimensão que consideramos que é um problema de saúde pública e que tem impacto na prática clínica, que é a adesão à terapêutica. A não adesão à terapêutica é um problema de saúde pública que apresenta uma dimensão global, independentemente do tratamento, da doença e do prognóstico, e a farmácia acaba por ser um local privilegiado que consegue acomodar este problema. A evidência sugere que cerca de 50% da população não toma a sua medicação prescrita pelo seu médico e que a baixa adesão à terapêutica pode levar ao agravamento da sintomatologia e da progressão da doença, e isso, consequentemente, pode nos levar a um aumento de mortalidade, morbilidade e um aumento de consumo de recursos de saúde que são perfeitamente evitáveis. E é neste sentido que a adesão à terapêutica se reveste de particular importância, não só para garantirmos a plena eficácia dos medicamentos e, consequentemente, proporcionar ganhos em saúde, não só ao nível individual, mas também ao nível do Sistema Nacional de Saúde. E foi com este aspecto, com esta dimensão que nós quisemos criar a nossa prova de conceito, ou seja, focando a adesão à terapêutica como outcome principal do nosso estudo, como indicador principal. Quisemos caracterizar e estudar a caracterização da adesão à terapêutica em duas populações, em doentes adultos a tomar antidiabéticos e em doentes adultos a tomar anticoagulantes orais. Para isso, contámos com a participação de 92 farmácias, que durante um período de 3 semanas recrutaram cerca de 330 utentes. Os dados que vos vou aqui apresentar dizem respeito a 125 doentes reais, doentes que nós já temos os dados e doentes que já analisamos os resultados. Vou então apresentar aqui um dashboard com alguns desses resultados. Este é um gráfico que representa a média de adesão à terapêutica da população de doentes a fazer anticoagulantes na nossa população. A adesão aqui caracterizámos e estudámos-la de acordo com a metodologia de proporção de dias cobertos, que segundo a literatura considera-se um doente aderente quando a adesão à terapêutica é maior ou igual a 80%. Conseguimos ver que nos primeiros meses a adesão é superior, aqui a um ano é cerca de 64% e depois volta novamente a subir. E o potencial do follow é este mesmo, é conseguir caracterizar este tipo de indicadores por género, perceber se efetivamente o género feminino, desculpem, deixa-me só aumentar, se o género feminino tem diferenças para o género masculino, perceber qual é que é a adesão à terapêutica dos doentes mais novos comparativamente aos mais velhos e estratificar esta adesão por DCI, qualquer DCI que nós tenhamos em estudo. Isto acaba por ser interessante nos anticoagulantes orais, principalmente nestes novos anticoagulantes orais, porque sabemos que eles têm um melhor perfil de segurança e queremos perceber se efetivamente a adesão à terapêutica também acompanha o seu melhor perfil de segurança, por exemplo, no caso de rivaroxabano, e este acaba por ser um grande potencial do follow, é que nós conseguimos fazer a adesão relativa, ou seja, uma adesão comparativa entre qualquer uma das DCIs, ou então comparando contra a população a fazer anticoagulantes orais. Tal como fizemos estes gráficos dos anticoagulantes orais, desculpem, também o fizemos nos antidiabéticos. Aqui os antidiabéticos
é uma classe terapêutica que tem um arsenal terapêutico muito maior e, portanto, qualquer análise de subgrupos que nós façamos, temos que garantir que temos uma amostra minimamente suficiente para termos resultados robustos. Considerando, por exemplo, aqui a metformina, a tendência da adesão à terapêutica acaba por ser decrescente ao longo do tempo, e se observarmos, por exemplo, por género, vemos que não existem assim grandes flutuações, portanto que o género, na nossa população de doentes a tomar metformina, acaba por não ter grande influência. Ainda na adesão terapêutica, o que nós queremos fazer, ou o que o Follow hoje permite fazer, é conseguir apresentar resultados da adesão terapêutica desagregados por região. Portanto, isto é um mapa de Portugal, em que cada distrito tem o seu score de adesão à terapêutica. Há aqui alguns distritos que ainda não têm adesão, ainda não temos doentes, mas a ideia é que hoje já conseguimos para alguns distritos saber adesões desagregadas e saber novamente estas adesões por qualquer um dos indicadores, por qualquer uma das variáveis que nós caracterizamos. Este é um exemplo que vos trago aqui só para perceberem um bocadinho a inteligência que está por trás do cálculo destas adesões. Como eu disse, utilizamos a metodologia da proporção de dias cobertos, podíamos utilizar o MPR, acreditamos que o PDC acaba por acomodar algumas limitações do MPR, no entanto isto acaba por também depender um bocadinho da DCI que estamos a estudar, ou da área terapêutica. Por exemplo, se na literatura a adesão à terapêutica reportar apenas a adesão à terapêutica segundo o MPR, naturalmente faremos esta adesão terapêutica calculada de acordo com esta metodologia. Mas isto, voltando a este exemplo, isto é um doente real. Um doente real é a patient journey de cada doente. E aquilo que o Follow vai permitir fazer é apresentar esta patient journey para populações, a nível populacional, a nível agregado. Por exemplo, perceber qual é que é o medicamento que o doente está a fazer, qual é que foi a sua terapêutica anterior, qual é que foi a mediana ou a média do tempo até à descontinuação de tratamento e perceber ainda qual é que foi o motivo de descontinuação. Tudo isto são peças que o Follow pode incorporar de acordo com o objetivo do estudo. E esta é um bocadinho a inteligência que está um bocadinho por trás a nível visual, portanto, cada linha, aliás, cada ponto representa uma dispensa e cada cor, neste caso, representa uma DCI. Portanto, conseguimos ver muito visualmente as alterações de terapêutica, perceber efetivamente quais é que foram os motivos de descontinuação, se assim o quisermos saber, entre outros. Além da adesão, importa também conhecer qual é que é a população que está a utilizar os nossos medicamentos ou que tem determinada doença. E aqui quisemos caracterizar a nível sociodemográfico: sexo, idade, escolaridade, situação profissional, rendimentos, tudo variáveis que acabam por ser determinantes do estado de saúde das comunidades e também potenciais determinantes que possam impactar a adesão à terapêutica. Estas são as nossas características da nossa população de antidiabéticos. Conseguimos perceber que há uma predominância do sexo masculino, a nossa população acaba por ter assim uma idade compreendida entre os 60 e 79 anos, portanto uma franja maior nesta classe etária, e a escolaridade, 1/3 dos doentes acabam por ter completado o primeiro ciclo, sendo que quase 30% dos nossos doentes acabam por ter um ensino superior. E o interessante é que hoje o Follow consegue-nos estratificar o nosso indicador principal, a nossa adesão, neste caso a um ano, por qualquer uma das variáveis neste estudo. Por exemplo, perceber efetivamente qual é que foi a adesão à terapêutica dos doentes que têm a escolaridade como primeiro ciclo e compará-la, por exemplo, com o ensino superior. E vemos que, neste caso, o ensino superior, os doentes com ensino superior apresentam uma taxa de adesão superior aos doentes com primeiro ciclo. Obviamente que isto é uma análise univariada e, portanto, no futuro a ideia acaba por ser perceber quais é que são as características que acabam por estar associadas a uma maior ou menor taxa de adesão terapêutica, ou aquelas características que têm uma maior probabilidade de acabamos por ter doentes aderentes ou não aderentes. E isto, claro, conseguimos para cada outcome estratificar o outcome de acordo com qualquer uma das variáveis, literalmente em estudo. A nossa população relativamente de antidiabéticos é muito semelhante à população de anticoagulantes, portanto, predominância do sexo masculino também, doentes mais idosos, aqui uma maior prevalência de doentes com primeiro ciclo e mais de 50% acabam por ser reformados. Tudo aquilo que eu vos mostrei aqui acabam por ser características focadas, determinantes na adesão à terapêutica. No entanto, o Follow é um bocadinho mais que a adesão à terapêutica. O Horizonte do Follow é um bocadinho mais lato. E quisemos também avaliar algumas outras dimensões, nomeadamente Patient Reported Outcomes, qualidade de vida, através do EQ5D. O EQ5D, que é um instrumento genérico de medição de qualidade de vida,
com 5 dimensões. São 5 simples perguntas que permitem avaliar o estado de saúde das populações e gerar um índice que represente esse estado de saúde de cada indivíduo. E este é o score médio para a nossa população de anticoagulantes que nós temos analisadas neste estudo. Conseguimos ver quais é que são as regiões em que esse score é mais baixo, quais as regiões em que esse score é mais alto e estratificar de acordo com características sociodemográficas, por DCI, por situação profissional, lá está, por todas as características que nós queiramos estudar e queiramos caracterizar. A adesão à terapia, a qualidade de vida, desculpem, nos anticoagulantes acaba por ter um score médio semelhante ao dos anticoagulantes. No entanto, por exemplo, se formos comparar aqui a classe etária, verificamos que, por exemplo, se eu selecionar aqui os doentes mais jovens, que têm um score de 0,86, e se comparar com os doentes mais idosos, o score dos doentes mais idosos acaba por ser inferior. E, portanto, esta era a mensagem e as análises que vos queria mostrar, o potencial do follow, portanto, caracterizar alguns indicadores, aqui focámos na adesão pelos motivos que vos expliquei, caracterizar Patient Reported Outcomes e estratificar cada um desses indicadores por várias variáveis. Deixem-me voltar aos slides. Portanto, em termos de conclusão, o que é que nós concluímos dos nossos resultados? Baixos níveis de adesão à terapêutica em Portugal, em linha com a evidência já publicada, diferenças identificadas, ou seja, assimetrias da adesão a nível regional e também de algumas características sociodemográficas das pessoas em tratamento, diferenças entre DCIs a nível de adesão e também de regimes terapêuticos utilizados, sugerindo a necessidade de aprofundarmos cada vez mais o conhecimento para encontrar fatores que possam explicar estas diferenças, e a idade, o sexo e a escolaridade sugeriram ser potenciais determinantes na adesão à terapêutica. É claro que esta análise foi focada com a nossa amostra de 125 doentes, no entanto, salvaguardando que qualquer uma destas análises também tem que ser feita com alguma cautela, dado o nosso tamanho amostral. Mas a ideia é cada vez mais crescermos, maximizarmos a nossa amostra, crescermos para outras populações, para outras áreas de interesse, áreas de terapêuticas, e cada vez mais conhecermos a nossa população de doentes sob a fazer determinado medicamento, mas também sob que tenham determinada patologia. E eram estas as mensagens que vos queria passar. António, se calhar começamos, se queres rematar com alguma coisa, se não, começamos com a Q&A. Exatamente, é isso mesmo. Obrigado, Rodrigo, e obrigado pela apresentação dos resultados desta pequena prova de conceito. De facto, rematava com duas coisas fundamentais, a conclusão do estudo e da prova de conceito em si. Uma delas é a importância que a adesão à terapêutica tem, que todos conhecemos e que estes dados claramente revelam. E a segunda é que a capacidade do follow para medir isto e para avaliar isto em ambiente real, e que hoje já nos está a dar em várias zonas do país, por determinado conjunto de estratificações, já nos começa a dar esta informação e estes sinais reais daquilo que temos. Nós temos aqui alguns desafios, e eu agruparia em comentários, em dois grandes comentários. Um primeiro, desde logo, sobre as dimensões éticas deste tipo de estudo. E, obviamente, aí dar-vos uma nota. A primeira é que, também já respondemos diretamente, mas também dando nota de que em todos os estudos que hoje já desenvolvemos, estudos com desenhos semelhantes a este e com processos semelhantes a este, aquilo que nós hoje fazemos sempre é garantir, obviamente, a aprovação ética pelas entidades competentes para essa aprovação ética dos estudos propriamente dito. Isso depois depende de estudo para estudo, varia de caso para caso, é analisado sempre em cada um dos momentos, mas é obviamente garantido. No caso do follow, o adicional por toda a dimensão de informação que a partir daqui passamos a poder ter, e esta visão contínua de toda a comunidade, todas as dimensões éticas estão adicionadas àqueles aspectos de proteção de dados que eu vos falei e de compliance com a proteção de dados que eu vos falei antes. A partir daqui, o desafio nesse aspecto está cumprido. O segundo aspecto que gostaria também de deixar tem a ver um bocadinho com qual é o potencial, ou seja, onde é que nós podemos ir? É demasiada informação, aquilo que nós deixamos hoje, são demasiadas potenciais pontas, podemos ir por aqui, falamos de efetividade, falamos de adesão, falamos de persistência, falamos de padrões de tratamento, falamos de indicação terapêutica, falamos de prevalência de doença, tudo isto são coisas que falamos tudo em tão pouco tempo, e são demasiadas coisas, todas elas. Porque, de facto, todas elas se concentram no follow pela definição que o follow é, que é a fotografia, não, o filme da comunidade
propriamente dito, ou seja, o vídeo ao longo do tempo do que está acontecendo na comunidade. A partir daqui, as questões que podemos responder são imensas. Alguns exemplos. Se quisermos saber qual é a adesão terapêutica de indivíduos idosos do sexo feminino na região centro de Portugal, a utilizar medicamentos para a insuficiência cardíaca, nós conseguimos ir buscar através do follow, por exemplo. Se nós quisermos conhecer qual é o controle da doença cardiovascular em indivíduos da região norte sobre uma determinada terapêutica ou várias terapêuticas, é algo que nós podemos medir através do follow. Por exemplo, falando da vacinação propriamente dita, se nós quisermos conhecer mais sobre os indivíduos vacinados, como por exemplo, Covid-19 ou vacinas da gripe ou o que for noutro contexto, nós podemos monitorizá-los e segui-los na comunidade através do follow. É esta transformação, mas o potencial é tanto que poderíamos passar o resto do dia, certamente, a apresentar-vos potencialidades, indicações, estudos a qual o follow responde. Diria que nesse contexto passamos um bocado a bola também para o vosso lado, para que nos desafiem, porque, como disse no início da apresentação, ele será tão mais complexo, irá tão mais longe, quanto maiores forem os desafios que nos forem colocados para lhe fazer a ele e à metodologia propriamente.